Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, vocês de outras localidades do Brasil, que são muitas, e também vocês que estão fora do Brasil. Que alegria poder, nesta sexta-feira, rezar com você e também nos colocar em atitude de penitência pela conversão dos pecadores. Hoje a Igreja nos apresenta um tema central: a oração e a contemplação como alma da nossa missão. Não existe missão sem oração. Quem não contempla não pode anunciar. Quem não escuta não pode falar em nome de Deus. Talvez aqui esteja a raiz dos insucessos de muitos trabalhos nossos na igreja, porque quem está à frente não está realmente com aquela bênção, com aquela unção sobeja no coração. No livro do Frei Clodovis Boff, Por uma Igreja em Subida, na página 152, ele diz: uma igreja que fala muito, mas não ora, torna-se ativista. A verdadeira missão nasce do silêncio diante de Deus. O missionário, antes de ser um pregador, deve ser um contemplativo. Retomo o que eu já falei aqui antes, porque às vezes a sua coordenação dos ministros da comunhão na paróquia, do grupo de jovem, na catequese, não funciona na sua mão. Talvez esteja faltando essa contemplação que torna o nosso coração pequeno diante de Deus e a nossa alma mais leve para agir segundo a vontade de Deus. Tomando a carta aos Romanos, que a Igreja medita neste mês aqui no Brasil, o apóstolo Paulo nos adverte com a seguinte passagem, Romanos 12:12. Sede perseverantes na oração. Oração perseverante não é repetição vazia, mas vida que se abre continuamente ao Espírito Santo. É na oração que a igreja encontra a força para subir a Deus e depois descer em evangelização a este nosso mundo. Talvez você esteja sentindo assim no dia de hoje, sem ver resultados na sua missão como sacerdote, como religioso consagrado ou consagrada, como esposa, como esposo, como filhos, como pessoas ligadas aos demais serviços da igreja. Nossa igreja é uma multidão de pessoas servindo voluntariamente. Às vezes me assusta quando alguém me diz: em tal país a catequese funciona, mas a paróquia tem que pagar os catequistas, tem que contratar os catequistas. Meu Deus, onde ficou a missão da igreja? Você ganhar para ensinar as coisas de Deus é meio estranho isso. Não entra bem na cabeça da gente. Nós precisamos desta avidez espiritual, fazendo nosso jejum, nossas penitências, para vencer a nós mesmos em favor do trabalho missionário da igreja. Hoje nós celebramos dois santos mártires importantes, são gêmeos, médicos, São Cosme e São Damião, que curavam os corpos gratuitamente, mas que sobretudo testemunhavam o amor de Deus e testemunharam o amor vivo de Cristo até o martírio. Eles são o exemplo de contemplação que gera missão. Serviam aos pobres com amor
e ofereciam suas vidas como testemunhos de fé. A tradição os chama de anárgiros, isto é, os que não cobravam dinheiro, mostrando que sua missão brotava da caridade enraizada em Cristo. Eu conheço um número imenso de médicos que realmente coloca o exercício da sua medicina a serviço da caridade. Eu já falei aqui, tem um médico aqui no estado de Goiás, não sei se ainda está atuando, mas muito renomado. Suas consultas são muito caras, mas a secretária dele me dizia, todo mês ele coloca ali 10 consultas de graça para os pobres. E não só isso, mas intervenções cirúrgicas caríssimas que ele faz em pacientes pobres que não têm seguro de vida, que não têm seguro de saúde, não tem nada. Essas coisas são bonitas porque elas não são propagandeadas. Às vezes o médico que te atende, que é um médico católico, você nem imagina quanta caridade que ele faz. Ele não vai contar, porque nós não somos como os políticos que têm que falar tudo que faz. A caridade ele não precisa contar para os outros. Deixa quieto. O que faz a direita, a esquerda não deve saber. E vice-versa. Frei Clodovis diz, na página 155 do seu livro, a contemplação não afasta do mundo, mas dá sentido ao serviço. A igreja precisa de apóstolos que rezem e de orantes que evangelizam. Apóstolos que rezem e orantes que evangelizem. Veja que palavra tão forte para nós. Nossas comunidades, nossas paróquias precisam de gente assim. Gente que reza e gente que evangeliza. Porque não é somente o sacerdote e o conselho de pastoral que deve anunciar e trazer as pessoas à igreja. Todos nós, todos, com nosso testemunho, devemos arrastar as pessoas para Deus. Isso é de uma grandeza inominável. Assim, meu dileto ouvinte, a oração e a contemplação são a alma da missão da igreja. Sem elas, o anúncio é vazio. Com elas, o anúncio é fecundo. Nunca é demais orar. Viver a graça de Deus, abrir-se à bondade divina para que a nossa evangelização seja eficaz. Vamos pensar nesses pontos para a gente ter no coração esse desejo grande de sermos católicos de verdade. Serenos, suaves, orantes, testemunhantes desta grandeza do amor de Deus, do céu que entra na nossa vida, que nós já vivemos através dos sacramentos que recebemos gratuitamente na nossa igreja. Bem, prezado ouvinte, vamos aos 3 pontos do Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas 9, 18 a 22, a confissão de Pedro e o anúncio da paixão. O Evangelho de hoje começa dizendo: Jesus estava rezando sozinho e os discípulos estavam com ele. A missão de Nosso Senhor nasce sempre da oração. Ele reza antes de perguntar, antes de ensinar e antes de enviar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Pedro proclama: Tu és o Cristo de Deus. Esta confissão não brota de um raciocínio,
mas da graça de Deus que atua no coração do apóstolo Pedro. Só quem contempla reconhece verdadeiramente quem é Jesus. A oração abre os olhos para ver Cristo como Senhor. Preste atenção nisso, prezado ouvinte. A oração abre os olhos para ver Cristo como Senhor. Sem a oração, o nosso testemunho, o nosso engajamento, a nossa participação não será benéfica, não será promissora e não será profunda. É bom a gente pensar nisso. O terceiro e último ponto desse evangelho, Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão. O caminho da cruz é parte essencial da missão dele. E parte essencial da nossa vida que queremos seguir Jesus. Esse é o ponto. A oração fortalece o coração para enfrentar o quê? A cruz. Quem reza não foge da missão. Quem contempla abraça a vontade de Deus até o fim, mesmo que tenha que passar pelo vale do sofrimento. Eu espero, prezado ouvinte, que estas palavras, estes ensinamentos, te ajudem nesta sexta-feira a viver o grande amor de Deus no seu coração, na sua alma, na sua vida. Que Deus seja louvado por você, pelo seu batismo, e por você estar aqui com a gente, formando essa família na oração da manhã, para começarmos o nosso dia rezando e pensando em coisas tão profundas, tão bonitas. Vamos agora à oração final. Rezemos. Senhor Jesus, ensinai-nos a unir oração e missão. Fazei de nossa contemplação a alma do nosso serviço, que como São Cosme e São Damião, possamos viver a caridade gratuita, iluminada pela oração e sustentada pela esperança do céu. Assim seja. Que o seu dia seja na luz e que esta sexta-feira possa trazer ao seu coração grandes benefícios espirituais. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cosme e Damião e de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana para você e uma boa preparação para o dia do Senhor depois de amanhã. Fique em paz.